Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Emanuele. O Jornal Carbonews está no ar. Você sabe o que são carboidratos? E como funciona a absorção dos carboidratos? Você sabe como acontece a sua digestão? E qual o seu papel biológico na célula? Confira agora tudo isso e muito mais no Jornal Carbonews, que está apenas começando. Os carboidratos são a maior e a mais importante fonte de energia da nossa alimentação. Ele vai fornecer para o nosso corpo uma fonte de energia rápida para ser utilizada. Ele vai contribuir também com o maior aporte calórico de toda a nossa dieta. A gente vai encontrar os carboidratos com abundância, mas a fonte primária dele vem da origem vegetal. Por exemplo, o feijão e a batata. Ele é dividido também entre açúcar simples, que a gente conhece como sacarose, e o açúcar complexo, que é mais conhecido pela gente como amido. Nós vamos agora ao vivo com a doutora Fernanda, que é PhD em Nutrição dos Carboidratos. Ela é pesquisadora também da Faculdade Adventista da Bahia. Vocês podem estar enviando as dúvidas que vocês têm pelo Twitter usando a hashtag Carbonews. A gente vai estar agora ao vivo com a doutora Fernanda França, que vai responder as perguntas que vocês mandaram para o nosso Twitter. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Fernando. Aqui é a Fernanda França, nutricionista. E aqui é Rutiane Mansky. Bom, doutora, aqui no nosso programa, nossos espectadores estão interagindo conosco e nos mandaram algumas perguntas participando dessa matéria. Eu gostaria de fazer elas para a senhora. Bom, a primeira pergunta vem de @Cláudia Leite, ali de Salvador. Adoro Salvador. Ela fala o seguinte: quais são as principais divisões dos carboidratos e suas funções? Os carboidratos são divididos em 3 grupos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são as moléculas mais simples de carboidrato. Disacarídeo é a união de 2 moléculas de carboidrato. E polissacarídeo são centenas de uniões que começam a formar cadeias. Muito bom. A nossa segunda pergunta vem do Ceará, de @João Guimarães. O que a união de 2 monossacarídeos faz? Bom, como falei anteriormente, a união de 2 monossacarídeos forma disacarídeo. E as moléculas de glicose mais frutose formam a sacarose. Glicose mais galactose forma a lactose. E glicose mais glicose forma maltose. Bom. Gabi Fernandes, lá de Porto Seguro, perguntou: nas plantas, qual a principal fonte de energia e qual a principal reserva de energia? Bom, o amido é a principal fonte de energia. Sempre vai estar lá, em todas as células. E o glicogênio é o estoque de energia que está sempre no organismo, tanto das células quanto do ser humano. Achei interessante. Agora essa pergunta é boa, vem do canal do YouTube Biologia Total. Qual a função da insulina e do glicacon? Bom, a insulina, quando o nível de glicose está muito alto no nosso sangue, a insulina faz com que diminua esse nível. E o glicagon faz com que aumente, liberando glicose para o nosso organismo. Nossa, muito bom passar esse tempo aqui com a senhora. Muito obrigada por nos oferecer essa oportunidade, viu? Você não vai dar tchau, não? Tchau, gente. O consumo exagerado do carboidrato é considerado o mal nutricional do século, porque isso faz aumentar o índice de obesidade em todo o mundo, tendo a relação direta com a diabetes. Afinal, todo carboidrato é fonte de açúcar, como diz a doutora Fernanda. Por isso, é preciso maneirar nas quantidades usadas. Para muitos esportistas, os carboidratos é considerado a maior fonte de nutrientes. Agora vamos falar com a Andressa Pérez, que está lá no prédio universitário da FADBA e vai explicar um pouquinho para nós sobre as funções dos carboidratos. A principal função dos carboidratos é fornecer energia às células. Pense no nosso corpo como se fosse uma máquina, exemplo, um carro.
o carro ele depende de gasolina para poder rodar, e o nosso corpo depende de glicose para poder viver. E agora eu vou explicar a principal função que o carboidrato tem no nosso corpo. A primeira função é que o carboidrato ele deve ser ingerido regularmente em intervalos frequentes para satisfazer as necessidades energéticas no nosso corpo. A segunda função é que eles regulam o metabolismo poupando proteína, ou seja, uma quantidade suficiente impede que as proteínas sejam utilizadas na produção de energia, mantendo-se em sua função de construção de tecidos. A terceira função é que a quantidade de carboidrato determina como as gorduras serão utilizadas para substituir uma fonte de energia imediata. A quarta função é que os carboidratos são necessários para o funcionamento normal do sistema nervoso central. A quinta função apresenta uma função estrutural da membrana plasmática da célula. Entenderemos agora o processo de digestão e absorção dos carboidratos com Lindiane e Wanda, que estão no refeitório da Fátima. A digestão dos carboidratos começa na boca com a mastigação dos alimentos. A enzima pitialina, secretada pelas glândulas salivares, transforma as moléculas de glicose do amido em maltose. Só que esse processo não acontece de forma completa porque as enzimas não conseguem quebrar todas as moléculas. Então, vai passar para o estômago, onde vamos ter a ocorrência do suco gástrico, e depois no intestino delgado, ou conhecido como duodeno, é onde acontece a maior parte dessa digestão. Lá vamos ter a ocorrência das enzimas sacarase, lactase e isomaltase, que vão transformar essas moléculas em monossacarídeos. Após todas as etapas da digestão, encontramos os seguintes monossacarídeos: glicose, frutose e galactose, que podem ser absorvidos pelo endócito. O endócito é um tipo de célula epitelial na camada superficial do intestino delgado e do intestino grosso. Elas podem quebrar moléculas e movê-las para dentro do tecido. A absorção nada mais é que o transporte de moléculas do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. Após a absorção, o fígado ele absorve parte da glicose e armazena em forma de glicogênio, que pode ser usada para gerar energia futuramente no nosso organismo. E a outra parte da glicose é liberada na corrente sanguínea. A repórter Rutiane irá explicar um pouquinho para nós sobre os malefícios que uma dieta rica em carboidratos pode causar. Os alimentos ricos em carboidratos são os que têm alto índice glicêmico e aumentam o risco de doenças como diabetes, aumento da obesidade, doenças cardíacas e o aumento da pressão arterial. Porém, essas doenças tendem a ocorrer apenas quando há existência de altos níveis de resistência à insulina no nosso organismo. Quando as células chegam ao ponto em que não há resposta ação da insulina, ou até mesmo quando o pâncreas não secreta insulina suficiente para as atividades no organismo, o indivíduo tende a se tornar diabético. O atual mundo da medicina está bastante preocupado com os adolescentes, devido aos alimentos de hoje em dia estarem contribuindo bastante para o aumento da obesidade entre os jovens. A cárie dentária é uma doença multifatorial infecciosa que depende da ingestão de algum tipo de açúcar para acontecer. Ela está intimamente ligada à introdução de carboidratos refinados na dieta, principalmente a sacarose, que é considerada o disacarídeo que mais causa cáries, sendo este o mais presente na dieta familiar em quase todo o mundo. O que aumenta o risco da cárie não é a quantidade total de açúcar nos alimentos consumidos, mas sim o padrão de alimentação, ou seja, a frequência com a qual você ingere esses produtos. A cárie ocorre devido à colonização da superfície dentária a micro-organismos que, metabolizando carboidratos fermentáveis, como por exemplo a própria sacarose, produzem ácidos orgânicos que diminuem o pH da boca. Se o pH da boca for menor que 5,5 e esse processo ocorrer por mais de 30 minutos, vai começar a ocorrer a desmineralização dos tecidos dentais, como o fosfato de cálcio. E se esse processo ocorrer muitas vezes, nós vamos ter a presença de
o início da cavidade da cárie, ou seja, aquele buraco preto que depois, se não for tratado, pode destruir toda a coroa dentária. E tem carboidrato previsto para amanhã na cidade de Cachoeira. Vou lá agora falar com a Ivana, que vai falar um pouquinho sobre as previsões no Recôncavo Baiano. Boa tarde, Ivana. Oi, Emanuele, boa tarde para você, para o Fernando e para todos. Isso mesmo, no VAL e no refeitório, que são os dois principais pontos de refeição para os alunos da FADBA, terá fortes pancadas de carboidrato. Inclusive, o refeitório ele está entrando para o ranking dos locais com maior índice de carboidrato. E como fica a quinta-feira nas outras regiões? Pode chover leve pancadas de polissacarídeos no refeitório e vai ter amidos nos pães encontrados no empório. Voltaremos amanhã com mais previsões. Até amanhã, Ivana. Até amanhã. O Jornal Carbo News fica por aqui. Até amanhã, pessoal. Tchau.